Capítulo 34. Deus tem sentimentos e emoções? As emoções se constituem em um estado ou na vivência de certos sentimentos com base em influências internas ou externas. Existem muitas teorias que remontam a Platão e Aristóteles sobre o significado das emoções e sua procedência. Nós, como seres humanos e até mesmo os animais, temos emoções. Entre as emoções humanas mais básicas estão a alegria, estar feliz, satisfeito, alegre, contente, realizado, completo e etc. A tristeza, estar aflito, desalentado, inconsolável, deprimido e etc. O entusiasmo, estar empolgado, disposto, estimulado, agitado e etc. O susto, estar amedrontado, apavorado, ansioso, tenso e etc. A ira, estar irritado, angustiado, furioso, nervoso, descontente, etc. A delicadeza, ser amoroso, generoso, amigável, simpático e etc. Muitos teóricos definem algumas emoções como básicas e outras como complexas, e aparentemente não há consenso em como determinar qual é qual. Todavia, é universalmente aceito que somos seres emocionais complexos com emoções saudáveis, emoções doentias e até mesmo desordens emocionais. De onde vêm nossas emoções? Deus nos criou dessa forma porque Ele também tem sentimentos e emoções? Está escrito no livro de Gênesis que, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Está lá em Gênesis 1:26. Portanto, se Deus tem emoções, talvez as tenha passado para nós. Ele é infinito em sua eterna existência e é onipotente, onipresente, onisciente e etc. Como seres humanos finitos, não podemos ter essas características de Deus. Sabemos que Ele também é santo, perfeito e justo. Ele não pode fazer nada pecaminoso ou errado. E nós sabemos, como seres humanos pecadores, que não podemos herdar tampouco sua natureza santa, mas herdamos sua imagem sua imagem relacional. Deus existe como relacionamento, três pessoas que compartilham a substância e a essência de Deus. As Escrituras se referem ao nosso Criador como o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Êxodo 34:14. E como um Deus relacional, Ele expressa emoções relacionais. Por exemplo, antes mesmo de tomar a forma humana na pessoa de Jesus, a Bíblia nos informa algumas emoções que Ele expressou. Primeira, satisfação, Gênesis 1:31. Segunda, tristeza, Gênesis 6:6. Terceira, descontentamento, 2 Samuel 11:27. Quarta, alegria, Neemias 8:10. Quinta, arrependimento, Gênesis 6:6. Sexta, cuidado, Deuteronômio 1:31. Sétima, agrado, Salmos 18:19. Oitava, exasperação, Êxodo 32:9. Nona, prazer, Salmos 16:3. Décima, ciúmes, Êxodo 20, versículo 5. No entanto, em nenhuma dessas emoções de Deus, cometeu pecado. Deuteronômio 32:4. Suas emoções não mudam, porque Ele é imutável. Salmo 102, versículo 26 e 27, Neemias 23:19. Suas emoções são a expressão de sua santa natureza e relação de amor. Não existe desordem emocional em Deus. Nós, seres humanos, diferentemente de Deus, temos emoções que refletem os desejos de uma natureza pecaminosa. As Escrituras afirmam em Gálatas 5:19-23 o seguinte: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo e inveja. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Emoções divinas. Quando alguém é levado ao relacionamento com Deus pela confiança em Cristo e sua morte sacrificial e ressurreição, a Bíblia diz que essa pessoa deve se revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade.
Efésios 4:24. Deus começa então a mudar nossas reações emocionais de profanas para divinas, porque seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. 2 Pedro 1:3. Nosso modelo para emoções divinas é Jesus, o Deus homem. Deus assumiu a forma de um humano e demonstrou como expressar emoções de modo divino. Jesus vivenciou alegria e disse aos seus discípulos: eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. João 15:11. Ele manifestou ira santa e expulsou os cambistas do templo. Mateus 21:12 e 13. Ele sentiu tristeza e chorou com Maria. João 11:35. E imagine a solidão que Jesus sentiu quando foi rejeitado por seu povo, abandonado por seus discípulos, seu amigo íntimo. Isaías profetizou que Jesus seria desprezado e rejeitado pelos homens de dores e experimentado nos sofrimentos. Isaías 53:3. Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, teve as mesmas emoções humanas que Deus nos deu e as expressou perfeitamente. A Bíblia diz que ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas porque a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Hebreus 4:15. De todas as emoções, a alegria talvez seja a maior e mais desejada. E nada dá a Deus maior alegria do que ter um relacionamento com cada um de nós, que estávamos perdidos e fomos levados a Deus por meio de Cristo. Jesus disse: eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. Então, quando entrarmos na eternidade com Deus, com emoções perfeitamente transformadas, Jesus disse que ouvirá o Pai convidar: participa da alegria do teu Senhor. Mateus 25:23. E por toda a eternidade poderemos experimentar as emoções do nosso Criador da forma que Ele planejou que as experimentássemos. Capítulo 35. Deus ama a todos, independente da orientação sexual? Não faz muito tempo, os meios de comunicação publicaram a foto de um homem e um jovem protestando em Tulsa, Oklahoma. O jovem segurava um cartaz com os dizeres: Deus odeia os homossexuais. Esse grupo específico da igreja acredita que Deus odeia os gays acima de todos os tipos de pecadores e que a homossexualidade deveria ser um crime mortal. Em seu site, eles afirmam que toda a tragédia no mundo está ligada à homossexualidade, especificamente ao aumento da tolerância da sociedade e à aceitação desse estilo de vida como legítimo. O ressentimento nutrido por esse grupo eclesiástico não é um problema apenas para esses poucos piqueteiros. David Kinnaman, em seu livro, sugere que, infelizmente, mais de 9 entre 10 observadores veem todos os cristãos como anti-homossexuais. E Deus, o que pensa sobre os homossexuais? Ele os ama tanto como ama os heterossexuais, ou Deus realmente odeia os gays? Primeiro, vejamos como Cristo encarava os pecados. Um líder religioso altamente respeitado, um fariseu judeu, aproximou-se de Jesus na tentativa de descobrir quem ele realmente era. A primeira coisa que Jesus disse ao homem foi que ele precisava nascer de novo e que Deus havia mandado seu filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, Jesus. João 3,17. Jesus continuou a esclarecer o assunto sobre o pecado e os pecadores. Disse que não haveria julgamento contra os pecadores que nele crescem, mas os pecadores que se recusassem a crer que ele era o meio de Deus para prover perdão seriam julgados. Jesus explicou que ele era a luz de Deus, ou a salvação, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são perfeitas em Deus. João 3, 20-21. Parece que o tipo de pecado cometido não importava para Jesus, desde que o pecador voltasse as costas para o pecado, ou seja, que se arrependesse.
e colocasse a confiança e a esperança em Cristo. Na verdade, os últimos pecados que ele considerava imperdoáveis eram os não confessados. Isso não quer dizer que alguns pecados não são piores que os outros. Jesus disse a Pilatos que aquele que se entregou a ti incorre em pecado maior. João 19:11. Ele também ensinou: a quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Lucas 12:48. Punições e recompensas podem não ser iguais, alguns pecados são piores que outros. Porém, o perdão de Deus está franqueado igualmente a todos os que o buscam. O apóstolo Paulo listou inúmeros pecados, incluindo imoralidade sexual de todos os tipos, que precisavam do perdão de Deus. Isso a gente encontra em Romanos 1, 24 ao 27, 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, Gálatas, capítulo 5, 19 ao 21 e Colossenses 3, 5 e 6. Mas não parece que ele e os outros escritores do Novo Testamento tenham selecionado a homossexualidade como o mais vil dos pecados. O julgamento de Deus está reservado, ao contrário, a todos os que não colocam sua confiança em Cristo como sacrifício por seus pecados. Então, como devemos tratar os pecadores e, mais especificamente, os homossexuais? Há alguns anos, Cian, fui aos Jogos Olímpicos com um grupo cristão. Certa ocasião, eu estava trabalhando numa banca onde se vendiam camisetas com estampas de orientação cristã. Um homem usando uma camiseta cheia de bandeiras de arco-íris se aproximou da minha barraca. Perguntei sobre as bandeiras e que país elas representavam. Ah, é apenas uma coisa excêntrica, respondeu ele. Sabe, eu sou gay. Educadamente perguntei-lhe se as pessoas o ridicularizavam pelo fato de ser gay. Ele respondeu imediatamente: ah, sim, recebo declarações humilhantes lançadas contra mim o tempo inteiro. Olhei direto em seus olhos e pude ver um homem que havia sido magoado e humilhado pelo sarcasmo e pela zombaria dos outros. Senti compaixão por ele e disse: lamento muito que as pessoas tenham tratado dessa forma, não está certo. Ele me agradeceu repetidas vezes. De fato, ele perguntou se podia tirar uma foto de nós dois juntos. Disse que eu era a pessoa mais gentil que ele havia encontrado em todos os Jogos Olímpicos. As pessoas, não importa qual seja sua orientação sexuais, são amadas por Deus, e nós, como seus representantes, devemos amá-las também. A mensagem de Jesus é a mesma a todos os pecadores, incluindo nós mesmos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. João 11, 25 e 26.